você que nos acompanha, começa agora aqui pela TV Câmara mais uma edição do programa Impressões. Nosso bate-papo de hoje vai ser sobre os desafios da pesca artesanal. O segmento, no ano passado, teve uma das melhores safras dos últimos 30 anos, mas neste ano, em 2017, a queda foi significativa. Por quê? É o que nós vamos entender no programa de hoje, onde eu recebo a visita do vereador Renato da Farmácia e também do pescador Lorival Manuel Teixeira, ele que preside a Associação de Pescadores do Retiro da Lagoa. Sejam bem-vindos. Obrigado pela companhia, viu? Tudo bem? Estamos aqui para fazer um bate-papo sobre o objetivo do nosso mandato, que é a defesa do pescador e agora em especial o pescador artesanal. Sobre a pesca artesanal, gostaria de começar conversando com o Lorival, vereador, em relação à diferença que a gente tem em relação aos números do ano passado, que foi uma safra significativa, e a previsão para esse ano. Uma queda bastante substancial, né, Lorival? Vamos dizer que esse ano a gente teve uma queda muito grande, porque o ano passado a gente teve 2 meses de frente fria em cima de frente fria. Isso aí fez com que o peixe desceu, veio lá do sul e parou em todas as praias nossas aqui. Esse ano já não aconteceu isso. Deu umas frente frias no começo e depois parou. Daí o peixe ficou em alto mar e não conseguiu vir para a costa, né? No ano passado a gente teve uma pesca de cerca de 3.500 toneladas aqui. Esse ano a perspectiva é de que fique na metade, é isso mesmo? Sim, vai ficar na metade. Porque assim, dia 31 agora encerra, né? A pesca. Daí, como esse peixe ficou em alto mar, a tendência dele é voltar de novo para o sul. Agora ele começa a desovar e volta para o sul. Daí o pescador já não tem mais chance de pegar porque ele ficou em alto mar. Daí não conseguiu vir para a costa, né? Daí onde todos perderam, né? Mas a questão natural é apenas um dos problemas, né, vereador? Existem uma série de outras questões que estão envolvendo a questão da pesca artesanal. Sim, a dificuldade de obter uma licença para pesca, a dificuldade de manter um rancho por um período maior na praia, a falta do financiamento para o pescador artesanal. Existe uma série de problemas que dificultam um crescimento no setor. Pelo contrário, né? Cada vez você encontra menos pescadores. No que diz em relação à questão dos ranchos nas praias, o que diz a legislação hoje? Quais são as principais dificuldades nesse sentido? A dificuldade está, por exemplo, o pescador ele tem uma licença para 6 meses de pesca, mas o rancho, 6 meses não, 3 anos. 3 meses, 3 meses. E o rancho ele é apenas para 3 meses, né? Então até final de julho, o pescador tem a licença até pescar final do ano, mas o rancho só até final de julho. Então, E essa estrutura é importante para poder dar um suporte, porque né? hoje o pescador tem o rancho, mas ele pega a licença para 3 meses. Esses 3 meses é para a pesca da tainha. Daí depois tem outras pescas. Tem a pesca que é do arrasto que vai o ano inteiro, tem a pesca da anchova que só para 3 meses durante o ano. Tem vários outros tipos de pesca que o pescador precisa pescar. E aí ele fica sem essa estrutura para poder dar suporte. Porque tem praia que o acesso é bom, tem outra praia que o acesso é só de barco ou então através de trilhas. Quando o tempo chove é bem pior o acesso ainda. Daí por isso que hoje a gente precisa ter um rancho o ano inteiro na praia. Não só 3 meses como vem a licença. Em especial o grupo de pescadores deles, que tem um rancho na Galheta, né? Então o acesso na Galheta é muito difícil. Muitas vezes quando o mar está alto você não tem a menor chance de chegar lá, né? Então as trilhas também têm dificuldade quando chove. Há uma série de situações que dificultam a vida do pescador. Por isso que a estrutura é importante que se mantenha lá. Quais são os caminhos para solucionar esse tipo de problema hoje? Um deles é aumentar o período que o SPU permita que haja esse tempo que o rancho permaneça lá na praia, né? Dentro da sua estrutura de pesca, sem nada mais além disso, né? E isso ia favorecer muito o crescimento da própria pesca. Além disso, tem a questão da licença, né? Não só o rancho, mas também a licença para executar a atividade, né, Lorival? Que é um problema hoje que vocês vivenciam. Sim, todo ano fica aquela expectativa para o pescador pescar. Daí quando chega ali a uma semana de começar a safra, daí começa a sair licença. Daí já fica tarde, às vezes sai depois que começa a pesca, que a pesca da Tenhos começa dia 1º de maio. 1º de maio para arrasto de praia, canoa remo. Dia 15 de maio que é para rede anilhada. E dia 1º de junho que é para o industrial. Entendeu? É uma lei correta, porque o pescador que está na praia, ele precisa de um tempo a mais para pescar, porque daí para o peixe poder chegar até aqui na praia. Se abrir para todo mundo, para rede de praia, canoa remo, rede anilhada e o industrial no mesmo tempo,
o menor pescador vai ficar sem peixe. Porque o peixe sair lá do Rio Grande do Sul até chegar aqui, se abrir para todo mundo junto, daí não vai ter condições do cara que está na praia esperando o peixe. Com certeza não vai chegar nenhum peixe para ele ali. Ou seja, essa escala é condizente, ou seja, ela é correta nesse sentido correta, e auxilia o pescador artesanal. Correto. O principal problema é a dificuldade de receber essa autorização. Isso. O Lorival fala isso porque há um movimento que todos iniciem a pesca em 1º de abril. E isso é um problema para o pescador artesanal. Inviabilizaria o pescador artesanal. Sim. Na verdade é 1º de maio, agora estão querendo puxar para 1º de abril. Que isso eu acho que é um absurdo de fazer isso. Porque na verdade a tainha chega aqui a partir de maio. Entendeu? A partir de maio começa as frentes frias lá no sul, dela vem para cá a partir de maio. E como é que o segmento está se mobilizando para evitar que esse tipo de mudança aconteça? Vocês devem estar organizados também nesse sentido. Sim, a gente está se organizando também para tentar barrar, né? É isso aí. Esse movimento é importante, né, vereador? Porque é a comunidade em si. Para a proteção do pescador artesanal, que já tem todas essas dificuldades e daqui a pouco ele não consegue se mobilizar mais para pegar o peixe. Então, a dificuldade que o Lorival também coloca com relação às licenças, que demoram muito para vir, você tem que montar toda uma estrutura, né, de rede, de barco, de rancho, de pescadores. Então, com essa insegurança em vir a licença ou não, muitas vezes as estruturas que as pessoas preparam, elas ficam inócuas, não podem ser utilizadas, e outros não se preparam adequadamente. Então, essa licença ela também tem que vir com um tempo maior de antecedência, né? Para que o pescador possa se prepare, preparar. né? E para aquele que não vai ganhar a licença, para que ele já se prepara com outra situação. Muita gente vive da pesca, então nós entendemos que o pescador por si só ele já tem que ter uma licença garantida sempre, né? Além disso, tem uma demanda referente à questão de critérios que são estabelecidos e restabelecidos a cada ano, seja num viés de proteção ambiental, seja para regulamentar essa situação, mas que acabam interferindo no trabalho dos pescadores artesanais, como alguns critérios relacionados a tamanho de barco, por exemplo, que podem participar desse processo da pesca. Esse ano a gente teve situação nesse sentido também, né, para os pescadores artesanais, né, Lorival? Sim, os pescadores artesanais teve dificuldade, né? Porque esse pescador que a motor, que chamam de rede anilhada, daí tiveram que foram pescar através de uma medida na justiça. Mandado de segurança, né? Tiveram que entrar com mandado de segurança para poder pescar, senão eles não conseguiram pescar. Isso. E a restrição foi em relação à característica do barco mesmo que é utilizado para pesca? A rede, né? A rede. Propriamente a rede. Isso, a rede. Uma rede anilhada, né? Isso inviabiliza não só a vida do pescador, né, vereador? Porque a comunidade se envolve nesse processo também. Sim, né? São famílias, né? Inclusive essa restrição que o barco só pode ter exatamente 8 metros, né? É outra situação também inadequada, né? E existem outros problemas além disso, porque agora vem a pesca da corvina e da anchova. Então, o que acontece? O barco ele ganha licença ou pesca corvina ou pesca anchova. Então, isso também é um negócio que ele devia ter a licença para pescar, independente se fosse corvina ou anchova. Já existe conversação nesse sentido junto ao Ministério? Busca-se, mas qual é a grande dificuldade, né? Nós tínhamos aí o Ministério da Pesca. Agora a Secretaria da Pesca, ela que estava na agricultura, ela passou para a Indústria e Comércio, e o Indústria e Comércio também não assumiu adequadamente. Então, lá em cima, em Brasília, há uma precariedade com relação a isso. Então, essa precariedade, ela vem estendida até o município, até a praia, né? Não há uma segurança jurídica, né? Para quem é pescador. Isso cria muita dificuldade, até de incentivo para que as pessoas realmente passem a ser pescadores, a viverem da pesca, né? Uma outra situação que é a questão das carteiras do próprio pescador. Hoje, se nós olharmos a quantidade de pescadores que não têm carteira, ela é muito grande. Isso é um problema sério, porque foram recolhidas muitas carteiras de pescadores que não eram pescadores, mas ganhavam defesa, isso se concorda plenamente. Só o que acontece? A carteira do pescador, ela poderia ser dada para o pescador sem que ele tivesse direito nenhuma seguridade ou nenhum defesa, mas que fosse só para pesca. Aí ele incentivaria as pessoas a irem para o mar com muito mais frequência, porque é muito difícil o pescador ele viver exclusivamente da pesca. Aliás, esse é um ponto que tem atrapalhado muito a vida dos pescadores artesanais por conta, inclusive, do atraso e da suspensão da emissão desse documento que é extremamente importante para que a atividade seja regulamentada. É sobre isso e muito mais que a gente conversa depois do intervalo. Não saia daí, nós voltamos em instantes.
Expressões, hoje conversando sobre os desafios da pesca artesanal em Florianópolis. Nossos convidados de hoje são o vereador Renato da Farmácia e também o pescador Lorival Manuel Teixeira, ele que preside a Associação de Pescadores do Retiro da Lagoa. No último bloco, nós encerramos a nossa conversa falando sobre um documento que é extremamente importante para que a atividade de pescador artesanal possa ser efetivada na prática, que é a carteira do pescador. E o assunto com o qual nós encerramos o último bloco é justamente uma das maiores dificuldades hoje de quem vive da pesca artesanal, Lorival, é o cancelamento da emissão dessas carteiras. Já faz algum tempo, alguns anos, que esse documento não vem sendo emitido, é isso mesmo? Sim, há 4 anos. Há 4 anos o pescador vem tentando fazer sua carteira e não consegue. Qual é a justificativa? A justificativa é porque o sindicato vai lá e informa o pescador que não consegue emitir essa carteira porque vem de Brasília, né? Essa carteira vem de Brasília. Daí, aqueles pescadores que já têm a carteira estão querendo mudar, estão querendo fazer um cartão magnético. Daí todo ano tem que revalidar essa carteira. O pescador que tem a carteira todo ano vai ter que revalidar de novo. Então já tem alguns pescadores que não estão conseguindo fazer esse processo de revalidação. Tem alguns que sim. Tem alguns que estão pescando até ilegal, porque não tem a carteira, né? Eles não estão emitindo mais, já faz 4 anos que não emite essa carteira. E essa transição dessa carteira para um cartão magnético, isso traria algum benefício para o pescador artesanal? Ou seria apenas um documento diferenciado, não mudaria na prática a atividade? Não mudaria nada, seria a mesma coisa. Se ele já tem a carteira, para que fazer um cartão magnético? Não tem necessidade nenhuma. E essa carteira é revalidada ano a ano, como você falava, Sim, né? todo ano é revalidada. Então o pescador precisa ter acesso a esse documento para continuar na atividade. Sim. E não foram poucas, né, vereador, as carteiras que foram canceladas no último ano, né? 2.565 carteiras foram recolhidas. Ou seja, a gente está falando de 2.565 famílias e não apenas pessoas, sim, né? sim, que estão sendo foram colocadas como pessoas que não eram apenas pescadores, recebiam o defeso. Nós concordamos com isso, né, de que realmente quem tem que receber o defeso é o pescador profissional. Por isso que se poderia ter uma licença alternativa para aquele que não é pescador, apenas pescador profissional, mas que também exerce a atividade, ele pode ter uma licença alternativa sem ganhar o defeso. Porque o grande problema hoje é você ter uma carteira dessa, sequer botar o pé na água e ganhar o defeso. Isso é um prejuízo enorme para o Brasil, uma irregularidade, então nós concordamos que realmente as carteiras deveriam ser recolhidas. Só que, paralelamente a isso, deveria haver uma nova abertura para que as pessoas possam fazer sua carteira, comprovadamente com os documentos que são pescadores, né? Ou que não depende apenas da pesca, mas que faça essa licença alternativa, que ainda é um projeto. Várias dessas famílias, né, sofrem com esses prejuízos, até porque Florianópolis tem uma comunidade pesqueira gigante, né? Gigante. E aqui no nosso estado, por exemplo, a federação, através do presidente Ivo Silva, é que tem batalhado muito para que essa licença alternativa possa se concretizar. E essa conversação em Brasília evolui, está estacionada? Na realidade, pelo fato da Secretaria da Pesca mudar de ministério, né, muda toda uma estrutura, e nós aqui na nossa cidade, nós sequer temos um escritório do Ministério da Pesca. Nós tínhamos a agricultura, mas da pesca não tem, da indústria e comércio não tem. Então, já cria uma dificuldade em buscar, você nem sabe em qual é a porta a bater. Esse é o grande problema. E eu imagino que hoje, em função dessa instabilidade toda em relação à emissão de novos documentos, aqueles pescadores, Lorival, que precisam trabalhar de forma irregular também ficam numa situação de desconforto, né? Ou seja, a qualquer momento também podem ser penalizados por isso. Sim, né? Com certeza. Nossa preocupação também é porque a juventude, né, o filho do pescador que quer continuar sendo pescador, veja bem, com 4 anos sem ganhar uma carteira, que quem tinha 12 anos na época, hoje tem 16, já poderia ser o pescador, e não consegue, né? Então, essa situação que ela não renova, ela é preocupante, né? Porque a pesca é uma atividade econômica fundamental dentro do Brasil, principalmente Florianópolis, Santa Catarina, é uma economia que mexe com os valores dentro de uma cidade. Vale acrescentar aqui, até para o nosso telespectador poder acompanhar um pouco melhor dessa discussão, que esses critérios são estabelecidos pelo governo federal e precisam ser seguidos pelas unidades da federação. De toda forma, o senhor que é vereador responde pelo seu mandato aqui em Florianópolis, apesar de não poder ou não ter em mãos argumentos ou mecanismos, né, que possam interferir diretamente nessa discussão, faz do mandato uma forma de chamar a atenção para esse processo todo, né, vereador? Sim, nós inclusive em dezembro, nós tivemos um fórum de pesca aqui de pescadores na Assembleia Legislativa, onde veio o ministro Blágio,
e que tudo ficou acertado, né? Com as federações, associações, né? Foi um fórum de grande importância e que, de uma certa forma, muita coisa estava se encaminhando, inclusive o trabalho de um programa de financiamento do pescador. Inclusive, o agricultor hoje tem uma facilidade muito grande de ter um financiamento. O pescador não tem essa facilidade. Tanto é que esse Pronaf para o pescador, poucas pessoas conseguem ter esse financiamento. Isso é uma preocupação. E o que acontece? A partir do momento, quando chegou em março, abril, quando estava tudo organizado para que realmente acontecesse, o governo federal trocou de ministério, né? Então, esses entraves que a gente não consegue acompanhar, não consegue entender, muitas vezes você fica até inoperante para brigar contra isso, né? É estrutura. Né? Tudo isso impacta diretamente. Sim, no pescador, né? Na vida das famílias, né? Sim. O vereador falava agora, Lorival, sobre a questão do financiamento, que é um outro problema que vocês vêm enfrentando hoje. Como é que está essa situação? Tem um financiamento do Pronaf, que existe financiamento, mas o pescador não vê. Só por causa da burocracia, para fazer um financiamento desse, um pescador para conseguir 10 mil reais, 20 mil reais no trabalho, não consegue. O que precisa? O que é exigido que torna o processo tão difícil? Exige tanta documento que o pescador não consegue fazer. Documentação mesmo. Isso, a documentação. E seria um dinheiro importante, né? Que poderia ser investido nessa preparação do pescador. O pescador hoje vai querer pegar 20 mil reais, 10 mil reais no Pronaf e não consegue. Cerca de... Quem vai fazer o financiamento, 1% consegue fazer. O restante, não, eles vão lá e desistem, né? E como que essas pessoas, esses pescadores, né, especialmente os que estão associados, né, você representa a Associação de Pescadores do Retiro da Lagoa, fazem quando eles não conseguem ter acesso? Investem dinheiro próprio, pedem emprestado? Eles pedem emprestado um para o outro, começam pequeno, né, fazem um barquinho pequeno e vai pescando seu barco, fazendo maior. E hoje é difícil, muito difícil. Isso é complicado, né, vereador? Porque é um viés que não ajuda em absolutamente nada na profissionalização do trabalho. A pesca precisa do investimento. Porque o que nós entendemos, um outro grande problema que eu sempre bato, né? A Câmara Municipal, né? Nós, na nossa cidade, nós já deveríamos ter hoje uma Câmara Fria Municipal, pela quantidade, por exemplo, de tainhas que se pega. Então, o que o pescador sofre também, né, nessa situação? Ele passa ali 60 dias no rancho, no mar, com intempéries, tem que ter coragem, sai de madrugada, e muitas vezes ele acaba vendendo o peixe num preço que não é o real de mercado. Então, se hoje nós tivéssemos uma Câmara Fria Municipal, esse pescador ele poderia guardar dentro dessa Câmara Municipal e não ter que entregar o peixe a qualquer preço, porque ele não tem onde guardar. A partir do momento que ele não tem de guardar, ele tem que, lamentavelmente, ele tem que entregar por aquilo que o atravessador quer pagar. Sob pena de que aquele produto se ele não estraga. Então, muitas vezes, você vê o preço que é pago lá na praia, e você vai ver quanto é que você paga uma tainha, por exemplo, no mercado, a diferença é enorme. Né? Então, qual o incentivo que o pescador tem? Então, junto com essa questão toda de uma Câmara Fria Municipal, as mulheres poderiam fazer um trabalho de manufaturamento da própria pesca, né? Podia haver toda uma organização municipal em função disso, né? Podia municipalizar isso. Esse investimento é extremamente importante até para fazer frente aos gastos, né? O senhor lembrava nos bastidores que eles tiveram um prejuízo grande esse ano em função dos danos ocasionados em uma rede. A equipe do Lorival perderam uma rede por mais de 20 mil reais, né? Uma pesca infeliz em função do tempo que jogou a rede na pedra, né? O Lorival foi. Sim. Então, isso dá um prejuízo muito grande e onde é que eles vão tirar? Não tem onde tirar. Já tem a dificuldade de financiamento, o recurso já é próprio. Não tem financiamento, não tem um preço garantido e por isso que eu digo, o pescador artesanal, no meu entender, ele é um homem corajoso, ele é um herói por natureza, pelo fato dele vai para o mar, não sabe se volta o que traz, não sabe se vende um preço adequado, entende? E não sabe como é que vão ser os outros dias. Então, é um ato de coragem ser pescador e eu acho que nós, como ente público, nós precisamos pensar muito mais nisso para que a gente possa garantir esse trabalho. A gente está chegando no final do nosso bate-papo, mas eu não gostaria de encerrá-lo sem antes deixar aqui uma mensagem final, começando pelo Lorival. Lorival, para os telespectadores, né, o que vocês esperam dessa profissão, desse mercado, os desafios e as tentativas de recuperação, inclusive, dessas perdas que vocês vêm tendo nos últimos anos? Como é que você vê o futuro dessa profissão? O que você espera? Eu espero que olhe um pouquinho mais para o pescador, né? Que o pescador está esquecido faz tempo, né? O
Pescador hoje, para conseguir uma licença não é fácil, para conseguir um financiamento não é fácil. Queria que eu olhasse um pouquinho mais para o pescador. Um apelo dos próprios pescadores, né, vereador? E nós não nos cansamos de olhar esse segmento, porque esse segmento ele faz parte até da cultura da cidade, né? Então, todo mundo vem aqui, o turista vem ver, quer ver o lance da tainha, existe a festa da tainha, enfim, toda essa magia, não só com a tainha, mas também com a chova, lulo, berbigão, que também sofreu um problema muito sério agora recentemente, enfim, toda a pesca, né, a maricultura. Há uma série de setores que o município poderia crescer muito, né? Nós que não temos indústria, nós poderíamos investir mais na questão do pescado. Eu entendo que isso aí seria uma forma até de fazer com que a cidade cresça até no recolhimento de impostos, né? E novamente, né, apesar de a Câmara não ter a prerrogativa, né, de agir, de atuar diretamente nesse assunto, pelo menos pode trazer esse assunto para discussão, porque o Parlamento é a casa do debate, né? Isso é o nosso fórum de discussão aqui dos problemas da cidade. Ok, vereador, obrigado pela sua presença, obrigado, Lorival, por ter aceito o nosso convite. Voltem mais vezes, viu? Muito obrigado. A você de casa, muito obrigado pela companhia e não esqueça, para rever este e outros programas, acesse o nosso site na internet e continue acompanhando a programação da TV Câmara. Até a próxima.